Bom dia, senhores. Aqui é o comandante Roberto Andrade, mais uma videoaula, dando prosseguimento no nosso curso de navegação, tá? Eu quero lembrá-los que esse curso ele não pode ser muito profundo. Na verdade, é para a gente dar uma amostra, pegar os itens, os tópicos principais e ir discorrendo sobre ele, porque é muito profundo. Eu já falei para vocês que o mundo marítimo, tudo é muito multidisciplinar. O oficial de marinha, independente da de guerra ou da marinha mercante, tá? Ele precisa e necessita ser multidisciplinar, tem que conhecer diversas ciências para ele poder entender o campo dele lá. Então vejamos, a nossa aula, videoaula é de número 8, tá? Falando sobre os tipos de navegação, ok? Quanto à área que a gente navega, a área navegada, a navegação pode ser efetuada, executada em águas restritas, na parte costeira, na oceânica e na transoceânica. Vejamos o que é cada uma delas. Nas águas restritas, são aquelas águas, aquela navegação que você navega da margem que tem, de um território, logicamente marítimo, tá? Até 3 milhas náuticas de distância da costa. Quando você mede distância no mar, você mede numa unidade chamada milha náutica. Quando nós tivermos aula sobre latitude, coordenadas geográficas, latitude e longitude, nós vamos ver que uma milha náutica equivale a 1.852 metros. Isso é aqui na América do Sul, é nos Estados Unidos, no Mar do Caribe, enfim, porque no Japão e no Reino Unido, muitas vezes eles consideram 1.853 metros, tá? Então, 1.852, geralmente eu aproximo isso aí para 2.000 metros, que seria 2 quilômetros. Pois bem, quando eu vou navegar na água costeira, a navegação costeira é aquela que você navega entre 3 milhas náuticas e 12 milhas náuticas da costa, nesse intervalo, nessa faixa. A oceânica vai de 12 milhas até 50 milhas náuticas, que é o que a maior parte dos navios aqui, por exemplo, do Mercosul, de uma linha regular de liners, ela navega, tá ok? E depois eu tenho a transoceânica, que foi eu particularmente que eu mais viajei, que ela vai acima de 50 milhas náuticas da costa. Pois bem, continuando. Os tipos de navegação quanto ao método utilizado, tá? Eu falei num vídeo aí anterior sobre os passos que a gente tem que seguir na navegação, né? Dizendo como é que eu preparo a ponte de comando, quais são as publicações, as cartas, enfim. Então, quanto ao método utilizado, eu posso navegar da seguinte maneira, olha. Eu posso fazer uma marcação, uma navegação observada, tá? Nessa navegação observada, nós utilizamos roteiros e configurações de relevos. O que são os roteiros? Outro vídeo sobre publicações que nós vamos ver, usadas que são emitidas, são publicadas pela DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação aqui no Brasil. Os roteiros, pessoal, é uma publicação que quando você abre, quando você vai manuseá-la, você vai ver, é como se eles contassem para vocês, o pessoal da Marinha, eles contassem para você como é o cenário que você está vendo, o que você vai ver. Por exemplo, você vai subir o Rio Amazonas. Tem um furo ali. Se você chegar no roteiro brasileiro, um furo é uma entrada. Ele vai dizer aproximadamente meia milha a partir do ponto tal, você vai ver uma clareira com isso. Próximo tem um farolete, blá, 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 e por aí vai. E vai mostrando como é o relevo. Então eu posso observar assim e chegar onde que eu quiser. Tá? Geralmente isso é muito próximo da costa. Tá? Depois eu tenho a navegação estimada. E essa navegação estimada, ela se baseia em cálculos estimados que nós usamos as velocidades fixas e pré-estabelecidas. Por exemplo, se eu saio de Belém do Pará e eu quero ir para Fortaleza, que salvo engano tem 2.000 quilômetros, porque eu já fiz uma viagem de carro para lá, eu vou pegar uma velocidade média.
Vamos supor que eu puxe, que eu corra, que eu pise fundo e vá a 100 quilômetros por hora. Então eu pego os 2.000, vou dividir pelo 100, eu vou ver quantas horas eu vou chegar lá. Lógico que eu vou parando. Só que no mar tu tens que ter uma velocidade média, tá? Ela tem que ser pré-estabelecida quando o navio vai sair. O oficial da navegação, que no Brasil geralmente, via de regra, o primeiro oficial de náutica nos navios mercantes, ele chega com o senhor comandante e ele pergunta: comandante, qual é a velocidade pré-estabelecida que eu vou fixar para descobrir o seu ETA, a sua hora com o seu dia de chegada no porto de destino? Essa é estimada. E baseada nela eu vou levando, independente de vento, corrente, me tirar de posição. Depois eu tenho uma navegação chamada loxodrômica. Veja bem, loxodrômica é a navegação na qual navega-se em um único rumo. Um único rumo é um segmento de reta. Esse segmento de reta é conhecido trigonometralmente falando como loxodromia, ou em vários rumos, que são outros segmentos dependendo das circunstâncias. Você pega um carro, você sai do seu condomínio, vai direto para em frente à rodovia, como acontece no meu caso, e dobro para a direita. Eu já tracei uma reta e vou traçar uma segunda. Quando eu chego num sinal, tem um retorno lá avante, digamos a 1,5 km, eu paro, dou a volta com o meu carro e retorno para ir para o centro. Cada segmento de reta desse no mar é conhecido como loxodromia. Então uma loxodromia é um segmento de reta, só tem um detalhe. Nós navegamos sobre um planeta, um corpo, que embora ele seja, na verdade, um elipsoide de revolução, nós o consideramos esférico, devido à água que o dá essa forma. E aí não existe um segmento de reta sobre uma esfera, existe um ponto de tangência dela. Tá ok? Só que a gente distorce e vai direto. Eu posso sair de Santos, do Rio de Janeiro, se eu quiser, eu vou direto ali para o sul da África, lá para Porto Elizabeth, por exemplo. Eu vou só no rumo, que eu já sei de cabeça aqui. Se for do Rio, deve ser aproximado, deve ser no segundo quadrante, eu não me lembro bem. Então eu traço só um rumo e vou embora, só que eu vou levar mais tempo. Então essa é a navegação loxodrômica, tá bom? Depois vem a ortodrômica. A ortodrômica, o seu navio, a sua embarcação, percorre a sua derrota, a derrota é a viagem, a aventura marítima em si, sobre um círculo máximo chamado ortodromia. Ele vai variando os rumos para não sair da mesma pela tangente. O finado Ayrton Senna, quando ele sofreu, infelizmente, aquele acidente lá, né? Ele teve que entrar numa curva. O que foi que aconteceu? Ele não conseguiu fazer a curva e ele saiu pela tangente e bateu no muro, naquele muro lá que marcou muito aquela história. A mesma coisa com o navio. Um círculo máximo de uma esfera é um círculo, tá? Que tem na sua esfericidade uma circunferência que tem o mesmo diâmetro do diâmetro da Terra. Todo círculo que você traçar que tem o mesmo diâmetro, como o Equador, ou um círculo que sai do Polo Norte e vai até o Sul, lá por trás, ele é uma ortodromia. Nós vamos descobrir em outras aulas, na parte de navegação astronômica e trigonometria esférica, que uma ortodromia é o menor caminho entre dois pontos na superfície da Terra, considerando-a uma esfera. Prosseguindo, eu posso efetuar a navegação astronômica. Na astronômica, as posições que eu obtenho, tá? Para complotar na minha carta náutica, para saber onde estou, elas são obtidas através, né? Elas são obtidas através de observações de astros celestes. No caso, nós usamos aqui na Terra o Sol, a Lua, os planetas Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e mais 57 estrelas. Tá ok? Eu estou começando a preparar o curso de navegação astronômica, inclusive eu já tenho as 2 aulas, que eu acredito que até hoje mesmo eu devo estar enviando para o YouTube, tá bom? Depois eu tenho a navegação eletrônica. Ela utiliza diversos auxílios eletrônicos na navegação, como o GPS, que me dá a posição, ele me dá também a minha velocidade, ele dá a distância que falta para chegar, o AIS, que é o Automerican,
Identification System, que é um sistema de identificação automático, que ele mostra tudo do teu navio. Você vai setar lá os navios que estão em volta de você, você vai ter informações. Agulha giroscópica, para eu poder seguir os meus rumos, os ecossondas digitais, que vão me dar as batimétricas, as isobáticas, né? Para saber qual é a profundidade que eu estou navegando, eu posso navegar só em linhas isobáticas de mesma profundidade. O Navitex, tá? O ECDIS, tá? Que é o Electronic Chart Display System, que é a carta eletrônica. A última viagem que eu fiz na minha vida, que eu digo que foi a minha viagem de ouro, que foi em 2010, quando eu vim para cá, para a costa já, isso quer dizer há 10 anos atrás, foi para dar uma volta ao mundo. Eu digo que foi a minha viagem de ouro e eu usei as cartas eletrônicas. Prosseguindo. Eu posso navegar por linhas isobáticas. As linhas isobáticas são linhas que têm mesma profundidade, tá? Eu vejo lá na carta diversas profundidades, as que eu acho mais ou menos igual. Se eu me perder, eu sigo aquela linha e vejo onde que ela vai cair em terra e eu vou por ali. Se não for por isobática, eu posso navegar também por isobárica, que são linhas que têm a mesma pressão atmosférica. Tá ok? Eu olho para o meu barômetro e eu falo sempre para os oficiais que eu estou ajudando a formar, né? Eu sempre digo que eu abro parêntese, tenho muita honra, orgulho de pertencer ao excelente corpo docente, o nosso staff docente do Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar. Eu faço propaganda dos meus colegas lá, os meus parceiros, entendeu? Tem oficiais mercantes, tem doutores, tem professores, tem mestres, tem pós-graduados, bacharéis e por aí vai. Então, essas linhas, voltando aqui, as linhas isobáricas, ela tem a mesma pressão. Eu falo nos cursos lá. Quando você chega na ponte de comando de um navio, que você nota o comandante de costa para proa, geralmente, isso é mania de marinheiro mesmo, com o braço cruzado, como eu me encontro agora, olhando para o relógio na parede da minha cozinha ali, a gente está olhando para o barômetro. E nesse momento, às vezes tem comandante que se perde ali olhando. Ele fica rezando literalmente para a pressão atmosférica aumentar, pelo menos parar de diminuir. Porque quando ela começa a descer bruscamente, pode preparar, fazer tudo que é pressão a bordo, porque o pau vai quebrar. Entendeu? Pode se preparar para a tempestade. Às vezes não aparenta ser, mas vem. Se eu não tiver isobáricas, eu navego por isogônicas. O que são linhas isogônicas? São linhas de mesma declinação magnética. Então eu tenho linhas isogônicas traçadas em carta náutica, eu não tenho em mapa. A gente já teve uma aula sobre mapa, tá? Inclusive, eu vou pegar esse que eu fiz fora desse curso aqui e vou colocar essa carta sobre mapas, esse vídeo que eu fiz lá sobre mapas e cartas náuticas. Então essas isogônicas você navega sobre as linhas que têm a mesma declinação magnética, que para quem não lembra, é a distância angular, a defasagem angular entre o norte verdadeiro da Terra e o norte magnético, tá ok? Então, essa é a nossa aula, né? Eu agradeço a Deus todo dia, pessoal. Eu estou muito empolgado e feliz com isso. Eu estou a mil. Graças a Deus, que Deus me dê muita saúde. Querem me dar um presente? Peçam para Deus me dar um presente, muita saúde para o comandante Andrade. Eu vou fazer dia 15 de dezembro desse ano, se Deus quiser, vai permitir, 63 anos. Tá ok? Então, esse é o meu e-mail, roberto.afinal@gmail.com. Fique à vontade, se é a primeira vez que você já entrou de cara numa aula, você pode fazer o comentário que você quiser. Eu sempre cito que eu não gosto da palavra crítica, mesmo que ela seja positiva. Pode dar o seu parecer. Pô, comandante, o senhor está falando muito rápido. Comandante, o senhor está falando já muito devagar. O vídeo está muito longo. O vídeo ficou muito curto, tá? E eu peço desculpas que eu vou citar isso. Eu estou correndo atrás de um sistema, eu não tenho produtor. Isso daqui é uma produção caseira, mas eu sou muito assim prolixo, principalmente quando eu quero um objeto. Estou correndo atrás de uma filmadora que me coloque mesmo eu fardado aí na frente. Não estou me auto-enaltecendo não para aparecer, né?
e que tenha uma produção muito boa, uma high definition boa para vocês entenderem. Eu estou terminando por aqui. Fique com Deus e muito obrigado pela atenção dispensada. Tá ok? Dê o like se você gostou, o sininho para receber notificações, porque todo dia eu estou enviando vídeo para o YouTube, tá ok? E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau.